as crianças estão tendo muitas dificuldades com sua linguagem oral. Nós temos os marcos do desenvolvimento, inclusive da linguagem da criança. O que ela tem que falar, em que idade, não é? Então, quando uma criança ela está com 1 ano e meio, com 2, ela não fala nada, porque hoje em dia a gente sabe que essas razões que eu vou trazer aqui para vocês, isso pode atrasar mais a linguagem. Mas o que está acontecendo? Que tem tantas crianças que muitas vezes estão aí com 1 ano e meio, 2, e que falam poucas palavras ou às vezes nada. Quais são as razões que estão produzindo crianças com pouca fala? Crianças que não estão sendo estimuladas em sua linguagem, e o que seria muito natural, porque falar é algo mais natural, não é? Então, décadas atrás, era muito comum as crianças falarem cedo. Quais são as razões para esses atrasos? Falta de conversar com os adultos. Os adultos hoje, gente, as mamães, os papais, então, tem mãe que não conversa mais com o seu bebê, se sente estranha ou fala: mas eu não consigo muito ficar criando um diálogo aqui com o meu bebê. Tem mãe que não consegue. E aí, às vezes, tá ali dando mamar com o celular na mão, vendo mensagens, não tem contato olho no olho com esse bebê. Toda essa fase, ela é muito importante para o desenvolvimento da linguagem da criança, intelectual também, mas da linguagem principalmente. Então, são coisas que estão sendo perdidas. Adultos que não conversam mais com as suas crianças. O adulto não tem paciência. Eu já vi mães dando banho, por exemplo, em silêncio com a criança, não conversam. E ali seria um momento de falar muito com essa criança, com esse bebê. Falar: olha, a água tá quentinha, splash, bate na água, faz brincadeiras com a buchinha que tá dando banho. Enfim, muitas coisas, muita comunicação que não está acontecendo entre a própria família e o seu bebê, na maioria das vezes. E aí a criança começa a crescer, a tentar se comunicar, às vezes pelo choro, por uma birra. E essa mãe e esse pai, que já não teve muita paciência para conversar com essa criança pequena, com esse bebê, o que ele faz? Ele dá o quê? Celular. Ele dá o celular. Daí ele já está assim, enterrando mesmo a linguagem dessa criança. Ele liga a TV, porque vê que aquela criança está agitada, e às vezes essa criança está agitada porque ela quer atenção, porque ela quer a atenção dos pais, ela quer a atenção da mãe, mas aí o pai olha e fala: ai, tá agitada demais, deixa que eu ligar a TV, que ela fica calminha. É claro que ela fica calminha, ela fica extremamente passiva. E não se enganem. Ai, mas olha, tem o Baby Einstein. Lembra do Baby Einstein? Teve uma época aí que falaram assim: as crianças que assistem o Baby Einstein ficam mais inteligentes. Depois, a própria empresa ali que deu essa declaração teve que voltar atrás e dizer: não é nada disso, não. A gente não está prometendo que a criança fica mais inteligente, não é nada disso. Porque não adianta, gente. Pode estar lá passando Beethoven no desenho, tá passando vários estímulos real. O que é real é que, de fato, vai funcionar. Então, aí entra o quê? A falta das interações significativas. O olho no olho, a resposta imediata. A criança está brincando, cai o brinquedo, você fala: opa, caiu! Você está ensinando para ela que caiu. Ou algo engraçado acontece, um som engraçado acontece, e ali você, tendo essa interação real, essa interação significativa que vai criar uma experiência significativa com essa criança pequena, isso passa. Porque é bem isso, você deixa a criança na televisão, no celular, e essa criança vai perdendo os estímulos que seriam tão importantes para ela nessa primeira infância. Tudo isso tem dificultado muito a questão da linguagem, da oralidade da criança. Pais, avós, muitas vezes, que criam essas crianças, facilitam tudo para a criança. A criança nem tem tempo de pedir água, porque a água já está lá na frente dela. A criança, às vezes, aponta, o pai vai lá e pega a água, a mãe vai lá e pega, a vovó vai lá e pega. A avó, então, né? A avó que quer, que sempre acha que a criança está com fome, não dá tempo da criança sentir fome ou pedir algo, porque já está lá no pratinho
e dando, às vezes, na boca dessa criança. A criança chora, já pega a criança, já vai ver se é fralda. Não dá tempo da criança criar um canal de comunicação. Porque, na verdade, quando a gente faz isso com essa pressa, isso pode parecer assim, eu estou fazendo para o bem do meu filho, mas na verdade não. No fundo, você está com pressa. No fundo, o adulto está com pressa. Quando a criança ela faz um gesto que ela aponta para a água e você não ensina e fala: "Ah, você quer água? É água que você quer?" Essa criança pode não falar: "É água que eu quero". Talvez ela não fale. Mas aí você pode começar então a estimular que ela fale água. Então você fala assim: "Ah, é água? Você quer água? Você quer água do filtro ou água da torneira?" Para que você dê duas opções para que ela aponte ou faça uma tentativa. Precisa de tempo, precisa de dedicação para você ensinar essas coisas que são básicas, mas que muitas vezes a gente acaba deixando para trás, a gente não acha mais que isso é tão importante.